Boa noite, gente. Então, hoje, para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Tramonte, autista adulto, com 39 anos, autista com diagnóstico tardio. Tem bastante amigo meu entrando aqui agora. 8 pessoas já, no primeiro minuto. Oi, Correia Scherer. Então, eu sou um caso de diagnóstico tardio de autismo. Então, não tive a mesma sorte que muita gente. Já descobri desde criança, desde cedo, que eu sou autista. E desde então, resolvi me tornar ativista da causa. Nossa, a camisa aqui é da Rockefeller, uma empresa daqui de Floripa. Oi, Ana Lúcia, Léo Machado. Boa noite, Márcia. Então, eu já vou fazer mais algumas lives, né, às 8 e às 9 da noite, nesse mesmo dia. Resolvi fazer essa live hoje porque hoje, 18 de junho, é o dia do orgulho autista. O Ian tá aí. Um abraço pro Ian. Então, hoje é o dia do orgulho autista, 18 de junho. Só que não é uma data que foi feita pelas associações, pelas ONGs de autismo. Ela foi criada, foi estabelecida por uma ONG de pessoas autistas, a Aspis for Freedom. E o que é o Dia do Orgulho Autista? Não é exatamente para comemorar o autismo em si, sim para comemorar o orgulho de a gente ser como é. Que muita gente esconde o próprio diagnóstico de autismo por medo do preconceito das pessoas. Porque ainda tem muita gente que pensa que autismo é doença, é deficiência mental, quando na verdade é apenas uma forma diferente do cérebro funcionar. E hoje tem vários autistas adultos divulgando a data, falando sobre autismo, justamente para conscientizar a população sobre isso. E ser autista não é motivo de vergonha, pelo contrário, é motivo de orgulho. A vergonha é a gente viver num mundo onde muita gente não conhece o que é o autismo de verdade e nem se interessa em conhecer. 12 pessoas já, bastante gente. Só um pouquinho, gente. Eu vou ligar a luz da cozinha para ver se melhora aqui. Então, podem mandar suas perguntas. Já podem começar as perguntas, quem tiver alguma. Eu tô lendo aqui todos os comentários de vocês e... melhorou agora. Tentando pegar aqui os bonequinhos. Esses bonecos aqui que estão atrás de mim são feitos por um menino autista também. O Rafael Botter, de Porto Alegre. Menino de 10 anos. Correia Scherer. Manda um abraço para minha filhinha que é autista. Qual que é o nome da sua filha? Qual que é o nome da sua filha, Correia Scherer? Bastante gente entrando aqui. Ludmilla, Cigana Capitu. Já tô acenando aqui para todo mundo. Tá, qual que é o nome da filhinha? Maria Inês, um abraço para ti, Maria. Seja muito feliz. Isso aí, conscientizando a sociedade sobre autismo.
Vocês podem estar estranhando que a minha câmera está se mexendo, mas eu não tenho muita paciência com esse suporte, com esses tripés. Eu gosto de eu mesmo estar segurando a câmera. Eu mesmo estar apontando a câmera para mim. Tá, alguém tem alguma pergunta? Que eu já vou fazer algumas lives em outros perfis do Instagram. Mas como eu vou estar dividindo Como eu vou estar dividindo as lives com outras pessoas, não vai sobrar muito tempo pra eu falar à vontade, né? Que nem agora. Por isso sabida, a Isabela, né? De uma escola de autistas aqui de Florianópolis. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Eu também, Isabela, tenho muito orgulho da nossa amizade. Inclusive a Isabela me chamou para redesenhar a corujinha da escola dela no ano passado. Cheguei na Capitu, minha filha de 14 anos também é Asperger e cartunista. Sim, outra coisa que eu aprendi com esse... não é exatamente uma pergunta, mas é uma constatação, é um fato. Isso aí que a Cigana Capitu falou. Muita gente acha que eu sou... Muita gente pensa que eu sou o único autista que sabe desenhar, que elas conhecem, né? Só que eu fazendo esse trabalho, fazendo essas palestras, depois que eu fiz meu livro, eu descobri que existem muitos autistas que gostam de desenhar. Existem muitos outros autistas que sabem desenhar bem, além de mim. Agora que eu tô... mudei aqui o ângulo como eu tô segurando, agora eu consigo focar em mim, nos bonecos. Tereza Cicupe, bastante gente entrando. Tá. Então, eu não sou o único autista que gosta de desenhar que existe no mundo. Tem muita gente tem muito autista que também desenha muito bem. Pergunta aqui da Isa Oliveira. Qual é a sua maior dificuldade diante da sociedade? Você tá falando sobre esse período da quarentena. Isa, você tá falando do período da quarentena, da pandemia ou no geral, durante toda a minha vida? Se for na quarentena, a dificuldade foi ter tido que conciliar com a quebra de rotina, né? Porque nós autistas, nós costumamos ter dificuldade para lidar com a mudança de rotina. Tipo, tal dia, tal hora, eu vou fazer tal coisa de tal jeito. Pô, essa determinação dos governadores, dos prefeitos de não poder mais sair de casa, não poder mais ir para realizar eventos, realizar palestras, né? Isso aí foi uma quebra de rotina muito grande. Não só para quem é autista, mas para toda a sociedade. Só que no caso do autista, qualquer coisa que sai do nosso plano, do nosso roteiro pré-escrito na nossa cabeça, já desconcerta totalmente. Inclusive faz a gente passar mal fisicamente. Só que a minha sorte é que... a minha sorte é que eu já estava acostumado a trabalhar a partir de casa. Isso aí do home office eu já fazia antes de, digamos, virar moda. Virar a palavra do momento. Eu sempre consegui trabalhar Eu sempre trabalhei a partir de casa na maioria do meu tempo. Eu saio mais para fazer as palestras, para viajar para os eventos mesmo. Então, como eu fiquei sem os eventos, como eu fiquei sem as palestras, eu resolvi fazer encomendas de caricatura em casa. Que, aliás, é o que eu já fazia antes de começar a fazer as palestras. Com isso eu consegui ganhar algum dinheiro. Fazendo uma coisa que não me sobrecarrega tanto também. A Dariane falando, meu filho tem 5 anos e desenha super bem. Como eu digo. Aproveitando para responder a pergunta lá a pergunta da Isa, né? E na sociedade,
A dificuldade é me comunicar com clareza com as pessoas. Me comunicar com as pessoas de uma forma que elas me entendam. Albini Ed. Tem uma pessoa aí pedindo para solicitar, pedindo para participar ao vivo. Eu sinto muito, mas nessa palestra, eu já me confundi, desculpem. Nessa live de agora eu só vou responder as perguntas por texto. Por uma questão de otimizar meu tempo também. Já fiz isso na outra live que eu fiz em 2 de abril, de convidar outras pessoas e... Com isso eu acabei passando um pouco do meu tempo, então eu agradeço a compreensão. Mas voltando lá à pergunta da Isa, a dificuldade é conseguir me comunicar com clareza com as pessoas. Pela internet, por escrita, por desenho, eu consigo me comunicar bem. Mas, pessoalmente, ainda tenho um pouco de dificuldade. Você se comunica super bem. Obrigado. Mas isso foi uma coisa que eu desenvolvi. Foi uma habilidade que eu desenvolvi. A Sandrinha, que é uma grande amiga minha do meio autista, também tá aqui. Um abraço, Sandrinha. Então é isso. Então, só continuando aqui. Eu sempre tive essa admiração pelo talento com desenho, desde criança. As pessoas sempre me admiraram por eu desenhar bem. Mas agora as pessoas me chamarem para uma festa, me chamarem para fazer alguma coisa com elas, né? Sempre foi mais difícil. Porque elas pensavam, se eu chamar o Rodrigo, ele vai ficar só desenhando, né? Vai trazer um gibi e vai ficar lendo. Se ele for falar com as pessoas, vai querer falar só de desenho. Só que isso não é verdade. Eu consigo me relacionar com as pessoas, assim. Só que... Às vezes elas precisam entender que eu tenho essa dificuldade para tomar iniciativa no comportamento social. Que para eu conseguir interagir melhor com elas é que tem que ativar esses meus gatilhos de interação social. Por exemplo, né? Se pedir para eu escolher o que todo mundo vai comer, eu posso acabar escolhendo alguma coisa totalmente diferente. Alguma coisa que não tá lá no cardápio do restaurante, por exemplo. Por exemplo, se a gente vai numa churrascaria, só que eu sou vegetariano, né? Não dá. Se eu pedir uma salada para todo mundo, se eu pedir um macarrão para todo mundo, nem todo mundo vai gostar, né? Como disse a Alexandra Saltaisland. A Alexandra que também é autista adulta, né? Só para vocês verem, tem outros autistas adultos participando da live, assistindo a live. Que a gente consegue interagir com as pessoas. Só que a gente precisa de que elas entendam que a nossa forma de processar as coisas é diferente. A nossa forma de interação é diferente. Tá, eu vou aqui ler um pouco mais os comentários aí do pessoal. Assim, esse dinossaurinho aqui também é do Rafael, menino autista de Porto Alegre. Essa luz aqui tá atrapalhando um pouco, mas já resolveu aqui. Tá, tô lendo aqui os comentários. Tá, Nani Castro. Cursasse arte na UDESC, foi bacharelado em licenciatura. Outra informação sobre mim. No tempo que eu pré-diagnóstico, no tempo que eu não sabia ainda que eu sou autista, eu consegui me formar numa faculdade. Bacharelado em artes plásticas. E novamente, foi uma decisão que eu tomei baseado no meu hiperfoco em desenho. Como desenhar era a única coisa que eu conseguia fazer direito, a única coisa que quando eu fazia as pessoas me elogiavam, me reconheciam, eu resolvi virar desenhista profissional. Eu não gostava muito de jogar bola, de andar de bicicleta.
É, uma curiosidade sobre mim, né? Eu não consigo andar de bicicleta até hoje por causa da coordenação motora. É, que esse negócio aí de manter o equilíbrio em cima da bicicleta e prestar atenção na rua, as duas coisas ao mesmo tempo, sempre foi uma dificuldade grande pra mim. Por isso que eu sei dirigir também, porque o carro já tem a carroceria, tem o volante, tem 4 rodas, né? Não tem que ficar mexendo o corpo toda hora pra conseguir manter o equilíbrio. Tá, mas voltando aqui. Então, não gostava muito de sair pra jogar bola, pra andar de bicicleta. Minha diversão sempre foi ver desenho na TV, jogar videogame, ler gibi. Coisas que não me botassem tanto. Não tivesse tanto esse risco de eu me machucar, de eu cair. Porque eu sei que a minha coordenação motora sempre foi bem complicada. É, Albini Edi. Participei com você na TV, eu, você e a Kika. Ah, sim, uma das primeiras pessoas que eu conheci no mundo, no meio autista, né? Kika Fire, mãe da Cibele. Da... O povo não entende, podemos falar sobre vários assuntos. É a Alessandra falando aqui, né? É outra coisa que eu sempre falo nas minhas palestras. Que a gente costuma se orientar bastante pelo hiperfoco, falar bastante do hiperfoco, né? Mas a gente não é o nosso hiperfoco. O autista nunca é só o hiperfoco dele. O caso que o hiperfoco é... Hiperfoco é como se fosse uma bússola, um mapa. É um recurso que ajuda ele a se orientar no mundo. A Sandrinha falando. Lembra quando convidei você para almoçar comigo e as amigas do consultório? Uma delas perguntou por que eu te convidei, só que respondi. Porque é meu amigo. Só isso, Sandrinha. Tem que cultivar a amizade. Tá, Cigana Capitu. Minha filha tem essa dificuldade, como não mora comigo. Tento conversar com ela pelo WhatsApp, mas é bem monossilábica. Se eu não faço uma pergunta, o assunto acaba, ela me deixa no vácuo. É, eu também fazia isso muito, Capitu. Deixar os outros no vácuo se eles não falavam nada comigo. Então, o recurso para estimular a interação do autista contigo é isso, você fazer as perguntas para ele. Não precisa fazer perguntas só sobre desenho, sobre videogame, sobre dinossauro, avião, trem, o assunto que ele gosta de falar. Pode falar sobre, perguntar coisas da vida dele mesmo, né? Ah, onde que você mora? De qual cidade você veio, né? Ah, você tem namorada, você quer namorar? É, essa parte de tomar iniciativa é difícil pra gente, né? É, bastante psicólogo entrando também, né? Pô, fico contente que tem os profissionais do autismo estão aqui. É uma oportunidade para eles conhecerem autismo pelo lado de dentro. É uma coisa que eu sempre digo, o médico do autista, o professor do autista, até pode ter empatia por ele, pelo sentimento dele, pelas angústias dele, mas sentir o que é ter autismo do lado de dentro, só o autista vai sentir. É, o Gonzaga, nutricionista. Ah, sim, outra novidade, né? Eu tô fazendo dieta. Uma das vantagens aí da pandemia, da quarentena, só que perdi os eventos, perdi as viagens, resolvi tirar um momento para cuidar mais de mim. É, X Luzinha, a Luísa, lá da ONG Autonomia, que é a ONG da Andréa Monteiro, que faz os eventos comigo, que foi a pessoa que foi a produtora do projeto do meu livro. Então eu vou mostrar ele aqui, né? O Humor Azul. Tá, só vou diminuir aqui, ó. Ó, Humor Azul, lado engraçado do autismo. É, agora ele tá na segunda edição. Com conteúdo atualizado. É, quem não tiver o livro pode comprar ele no meu site, o facebook.com, Humor Azul Autismo. É, quem já tiver o livro pode comprar para dar de presente para alguém.
Porque ele tem bastante informação sobre autismo. Que eu criei o livro pensando nisso também. Tanto nas pessoas que já têm um filho autista, um aluno autista, quanto nas pessoas que não conhecem o tema, mas gostam de ler quadrinhos, gostam de cultura nerd. A Alexandra aqui falando, né? Estamos juntos na questão de dirigir. Até a coordenação motora ajuda. Me distrai contando placas dos carros, ônibus. Tem que chegar a um dígito apenas. Outra coisa que é comum em autistas, que muita gente não sabe. A gente tem esse costume de seguir sequências para se sentir bem. Por isso que o autista tem tanta dificuldade de... Por isso que quando, por exemplo, quando o autista gosta de ver um desenho na TV, ele quer ver todos os episódios. Porque ele quer acompanhar a sequência, né? Tipo, a temporada de um desenho costuma ter 13 episódios. Pô, se ele não vê nem o episódio 8, nem o episódio 10, pô, ele fica sentindo falta de completar essa sequência. Tá, mais uma pergunta aqui da Isa. Diante das dificuldades do poder público, onde as leis existem, mas só no papel, o que temos para nos orgulhar hoje? Então, o que tem para orgulhar hoje é isso. Justamente essa live agora é um exemplo. Que apesar apesar de alguns políticos não estarem ignorando os direitos da pessoa com autismo, em vez de autismo ainda ser um assunto, digamos assim, desconhecido no âmbito político, em muitas cidades, né? Pô, os autistas adultos, a maioria dos autistas adultos está começando a mostrar a própria cara nas redes sociais e na sociedade. Além de mim, né, tem vários outros autistas que também escreveram livros falando sobre o autismo. Até tem alguns exemplos aqui no meu livro, ó. Vou soltar um spoiler aqui do livro. Alguns inclusive, ó, Wilson Max, Cristiano Camargo, que também é autista escritor, Michele Malabi, Nicolas Brito, Selma e o Vitor, lá de Belo Horizonte, Amanda Pascoal de Brasília, Marcos Petri, também de Santa Catarina, Renan Rezende, lá do Mato Grosso, um médico autista, né, que nem aquele... um exemplo aqui, né, muita gente acha que médico autista é coisa só daquele seriado do Good Doctor, mas aqui no Brasil nós temos um médico autista na vida real, o Enan. É isso, né? Apesar do descaso apesar do descaso, né, nessa esfera política, que ainda infelizmente ainda existe, né? Os autistas estão começando a usar as redes sociais para se mostrarem, para falar que eles são diferentes e eles se sentem bem com isso. Eles se aceitam do jeito que são. Só que para o autista poder pro autista ser aceito na sociedade, primeiro começa por aí, ele se aceitar como é. E depois a sociedade aprender a aceitar o jeito dele. Pedaleira Bikes. Bastante gente do colégio que me conhece. Tem isso também, né? A Juliana. Autista não é só hiperfoco? Não. Autista é uma pessoa como qualquer outra. A única diferença é que o cérebro dela é numa voltagem diferente. Uma voltagem que não é nem 110 nem 220. Gabriela Lua, outra autista adulta de Brasília. A Albini Edi. Meu Joãozinho é craque no inglês, aprendeu sozinho, mas ele não gosta de demonstrar que sabe. Conversa em inglês no jogo dele com amigos virtuais, mas comigo nem pensar. Por isso também, né, Albini? Edi. Edneia Albini, né? Lembrei teu nome.
É por isso também que nem todos os autistas que sabem desenhar têm esse reconhecimento que eu tive. Ou por timidez, né? Vergonha de mostrar o que ele sabe fazer, né? Ou porque o relacionamento social dele é seletivo, né? Ele gosta de contar as coisas para algumas pessoas, mas não para outras. Antes do autismo também sempre tive bastante dificuldade para contar algumas coisas para minha própria família, né? Para conversar com os próprios pais, as próprias irmãs. Depois que eu descobri o autismo, que eu aprendi a reconhecer quando que eu tô agindo como o Rodrigo pessoa e quando eu tô agindo como o Rodrigo autista. Vou parar um pouco aqui de mexer a câmera para não confundir demais o pessoal. Às vezes tem gente que sente tontura quando vê a câmera se mexendo muito, né? Então vou deixar a câmera paradinha aqui um pouco. Não somos só hiperfocos. Isso aí, Alexandre. Passou bem a quarentena morando sozinho. Como eu até vi alguns autistas comentando a mesma coisa, né? Que eu vou responder agora. Por causa desse negócio aí de não poder sair de casa. Acabei tendo alguns episódios de depressão e ansiedade, sim. Acabei tendo alguns momentos de crise, sim. Mas inclusive essa situação do estar sozinho me fez pensar que, agora não tem mais pai e mãe do meu lado pra me socorrer. Não tem uma mulher, uma esposa, um melhor amigo aqui comigo pra me socorrer. Eu tenho que procurar manter a calma. Quando estiver muito agitado, quando não estiver conseguindo render no trabalho, para tudo vou fazer alguma coisa que eu gosto. Vou jogar um videogame, vou ver um desenho, vou ler um livro, né? Comer alguma coisa. A gente tem várias estratégias para manter o autocontrole. Outra coisa, inclusive aquele negócio lá do Steam, do movimento repetitivo, é uma delas. Isso que nem todo mundo entende, né? Foi até um motivo de polêmica no meio autista. Tem vários profissionais que tentam conter esse negócio do Steam, do movimento repetitivo. Só que isso aí é tipo uma válvula de escape. Uma válvula de escape para o autista. Ele precisa fazer isso para se sentir bem. Concordo com a Sandrinha. Exatamente isso que ela falou. Profissional que não valoriza ou menospreza isso, na minha opinião, não tem empatia e qualidade. Também tô com saudade do pessoal da ONG Autonomia. Só esperando acabar a quarentena para voltar a fazer as palestras e as viagens. Participei da palestra quando fazia com a faculdade. Isso aí, tem e-book. Quando tirou uma foto com um gatinho na cabeça, tem que ficar com você. Onde tem que concentrar seu livro. Como eu falei, no meu site do Facebook. Humor Azul Autismo. Tem a página do Humor Azul no Facebook. Assim, outra novidade. Eu tô refazendo meu site. Eu tô fazendo meu site. Tô mudando meu site, né? Refazendo ele com um web designer, inclusive que é voluntário da Autonomia. Até o final do mês o site já deve estar no ar. E lá vai ter como comprar meu livro, né? Vai ter informação sobre como me contratar com as palestras. Demorou pra falar na infância. Juliana Moro tá perguntando. Essa é uma história que a minha mãe sempre me conta. Inclusive foi uma das coisas que me fez ter certeza que eu sou autista. Que eu tenho duas irmãs mais novas. Nenhuma delas tem autismo. Só pra deixar claro. Só pra... O que mais? Antes delas nascerem, quando eu tinha um ano e meio para 2 anos, eu ainda não falava direito. Eu ainda, quando queria alguma coisa, só pegava o pai ou a mãe pela mão, a avó pela mão e levava até onde eu queria. O dela chegou a desconfiar que eu era mudo, porque eu não usava voz para explicar o que eu sentia.
Daí ela teve a ideia de me botar numa escolinha, numa creche, para eu ter. Como eu não tinha outras crianças na minha própria casa, aí eu fui obrigado a interagir com outras crianças. Mas um pouquinho sobre a questão de hiperfoco, como poder lidar com ele, a doutora Alessandra está falando. Uma coisa que eu até sempre falo nas minhas palestras. Você pode usar o hiperfoco para ajudar a explicar os assuntos que o autista tem mais dificuldades para entender. É até um exemplo que eu vi uma outra pessoa falando, não lembro quem foi agora. Por exemplo, com a criança autista, né? Para ensinar matemática. Se ela tem hiperfoco em trem, em avião, se ela tem dificuldade para aprender física, matemática. Pô, mostra para ela a relação da física, da matemática com os trens e os aviões. Por exemplo, né? Aquele cálculo de força, aquele cálculo de velocidade, né? O trem e o avião só se movem, só conseguem se mexer por causa disso. O vídeo pausou um pouquinho, mas já voltou. Então é isso, explicar que se o aluno tem dificuldade para aprender física e matemática, mas gosta de trem, avião, pô, tenta mostrar para ele, né? O trem e o avião só se mexem por causa daquilo que a gente aprende na aula de física e matemática. Usar o hiperfoco como uma ponte. Como eu digo, como uma bússola, um mapa. Algo que ajuda ele a se orientar. Eu, por exemplo, aprendi bastante sobre relacionamento, sobre comportamento social, vendo desenho, lendo revista da Turma da Mônica. E apesar de ser quadrinhos de humor, tem algumas histórias com tem umas lições mais de formação moral. Historinha que ensina as crianças a ajudar os pais nas tarefas de casa, por exemplo. Ensina a não fazer bullying com os colegas. Deixa eu ver aqui, 6h30, né? Ainda tem mais meia hora de live. A Alexandre, entendo o Joãozinho. Facilidade para aprender idiomas ainda hoje. Tem isso também, né? Muito autista costuma ser autodidata nessas áreas do hiperfoco. Muito autista costuma aprender sozinho os interesses sobre os temas nos quais ele tem hiperfoco. Alguns chegam a ter até mais conhecimento que um profissional da área. Alguns autistas conseguem entender de trem até mais que o maquinista. Conseguem entender de avião até mais que o piloto. Só que por causa dessa dificuldade no âmbito social, essa dificuldade na teoria da mente, isso aí os neurologistas, os psiquiatras conseguem explicar melhor. Teoria da mente. Que a deficiência do autista é na teoria da mente. Essa parte do cérebro que faz a gente perceber qual comportamento social é mais adequado com as pessoas ao nosso redor. Então, por causa disso que o autista tem tanta dificuldade de se formar na escola ou na faculdade, de entrar no mercado de trabalho, de desenvolver relacionamentos afetivos, né? Existem muitos autistas que são casados e têm filhos, né? Mas ainda são uma minoria. Porque arrumar namorada, por exemplo, não é só você ser do jeito que a mulher gosta. Não é se, por exemplo, tu ser parecido com o ator de cinema pela qual ela era apaixonada na adolescência. Não adianta você ter a cara do Brad Pitt, do Keanu Reeves e quando vai conversar com ela fica olhando pros lados assim. Isso aí pra ela é um sinal de que tu não tá prestando atenção, que você tá ignorando ela. Essa questão de hiperfoco às vezes atrapalha também. Vocês que são namoradas e esposas de homens sem autismo, de pessoas não autistas, vocês ficam bem incomodados quando ele deixa de fazer alguma coisa com vocês pra ver jogo de futebol, né? Então imagina ser casado com um homem que fala só de futebol o tempo todo.
Só te leva pra sair pra ver jogo de futebol. Namorar com um autista é meio parecido, né? Por isso tem que estimular ele a desenvolver outras atividades fora do hiperfoco. A Nathalie Pessoa, por exemplo, outra autista adulta com quem eu fiz uma live esses dias. Era um exemplo de autista adulta casada e com filho. E que se formou na área dela também, advocacia, né? É uma advogada formada. A Alexandra de novo falando aqui. Se identificou em várias situações do meu livro. Sim, as tirinhas do meu livro são sobre isso, né? Sobre as características da pessoa com autismo. A seletividade alimentar, o excesso de sinceridade, o hiperfoco, a dificuldade com postura social. Só que isso na linguagem dos quadrinhos, né? Apesar do personagem ser adulto, eu falo, o tipo de humor é um humor mais para todas as idades, né? Tipo Chaves, Mafalda, Calvin. Então por isso tem tanta criança que tá lendo o livro. Inclusive o Maurício de Souza fala isso na biografia dele, né? Ele nunca fez os quadrinhos dele só para crianças. Ele fez para todas as idades. Só que depois que ele reparou que os quadrinhos faziam mais sucesso com as crianças, aí que ele resolveu focar no público infantil. Comigo foi parecido, né? Eu fiz humor azul para todas as pessoas, né? De todas as idades, mas como são as crianças que estão se identificando mais com o personagem, como o feedback que eu tô tendo do livro é vários pais de autistas lendo o livro e me contando que o personagem é igual ao filho deles. Então, de um tempo pra cá, eu resolvi focar no público infantil. Aqueles Daniel falando aqui é a luta pelos direitos. A diferença invisível, a Cristina Loureiro falou também. E diferença invisível eu diria assim que é a versão feminina do Humor Azul. Outro livro que eu recomendo fortemente. Também é um livro sobre uma autista adulta tentando se adaptar no emprego, no namoro e tendo problemas com isso. A Gabi Robarts. Gabi Robarts, que também é desenhista. Inclusive ela se formou nas artes plásticas comigo, né? Só que ela é da licenciatura e eu sou do bacharelado. Então... a Gabriela... A Gabi é uma pessoa que me conhece desde o período pré-autismo. Desde o período pré-diagnóstico. Então... eu descobri que lá aos 30 anos... eu tava trabalhando no Senai, daí eu, por causa da dificuldade de me manter no ambiente de trabalho, resolvi voltar a trabalhar em home office. E num desses meus trabalhos, uma das clientes que eu conheci era uma fonoaudióloga de autistas. Daí eu fazendo a reunião com ela, né, eu falando pessoalmente com ela, ela me falou sobre síndrome de Asperger. E falou que alguns dos pacientes dela tinham tais características de autismo. Daí eu... fiz bem essa cara, né? Como eu aprendi a... De novo, né? Como eu aprendi a me comunicar vendo desenho, lendo gibi, então minhas expressões faciais sempre foram meio de desenho animado, né? Sempre foram umas caretas, assim. Fiz essa careta aí e pensei, a mulher tá me descrevendo. Tá falando de como eu sou. E aí eu fui pesquisar lá sobre síndrome de Asperger e... tudo fechava, né? Isso aí da sinceridade excessiva. Isso aí de ter irritação com alguns barulhos, com alguns cheiros, algumas luzes, né? Essa luz aí, por exemplo, tá me deixando meio incomodado, vou apagá-la de novo. E deve ter incomodado alguém também, né? Então, se tem algum autista aí que não gosta de luz, me desculpem. Pronto. Daí, depois dessa descoberta, é até a mesma palavra que muito autista adulto costuma usar. Até a Nathalie, a Alexandra devem ter usado essa palavra no momento da descoberta do autismo.
pô, foi um alívio. Eu sempre achei que eu era louco, que eu era esquisito. Pô, eu sempre fui. É, isso aí é algo que aconteceu com todo autista adulto na infância, na adolescência. Pô, as pessoas sempre acharam que eu era o louco, o esquisito, o retardado, o débil mental. O avoado, o distraído que vivia no mundo da lua. Achava que eu era o mal educado, o grosso, o egoísta. Mas, pô, depois que eu descobri que essa minha diferença tem uma explicação científica, né? É, na verdade, um funcionamento cerebral diferente. Pô, aí eu aprendi a me aceitar como eu sou. E a partir daí eu resolvi procurar uma psicóloga, uma neuropsicóloga, para fazer uma avaliação de triagem comigo. Aí eu tive a confirmação, né? É, eu já. Aí teve a confirmação da minha condição. A partir daí que eu resolvi virar ativista da causa. Eu conversando lá com a psicóloga, com essa minha amiga que é fono, eu descobri que aí tem muita gente igual a mim. Muita gente que, quando vai contar a história da própria vida, conta partes parecidas. Ou quando a mãe vai falar sobre como ele era na infância, na adolescência, fala as mesmas coisas que a minha mãe falava sobre mim, né? Ah, ele não tem amigos, ele fica em casa o tempo todo, só desenhando ou só lendo. Quando ele vai falar com as pessoas, ele solta umas coisas que acabam me deixando com vergonha. Ele sempre sofreu bastante bullying na escola e não tinha amigos. Então, pô, eu achei. Essa é outra importância do Dia do Orgulho Autista. Essa questão do pertencimento, né? Da representatividade, da identidade. A gente se reconhecer como parte de um grupo. Em vez de a gente passar a vida inteira se sentindo excluído, né? A gente finalmente descobre que faz parte de um grupo. Aquilo que a gente achava que só a gente sentia, que era só o nosso funcionamento e de mais ninguém, tem outras pessoas que funcionam parecido. Quando precisar de nós, é só chamar a Luísa falando. Também tô com saudades do pessoal da ONG Autonomia. Também quero encontrar todo mundo quando voltar às atividades. A Nathalie falando aqui. Também estou tendo os movimentos repetitivos, estereotipias. Só para provar isso, né? Mesmo o autista, mesmo fazendo terapia, mesmo indo para psicólogo, mesmo tomando a medicação, mesmo tendo um diagnóstico precoce, ele pode continuar com um movimento repetitivo. Obrigado aí, Nathalie, por provar isso aí, ajudar a provar isso. Também estou tendo crise, depressão, para ver, né? Nós somos pessoas diferentes, cidades diferentes, uma criação diferente, né? Valores diferentes, mas o nosso funcionamento é muito parecido. A Luzinha aqui, a Luísa aqui falando. Começar a aula da ONG dia 6 de julho. Julho eu quero reencontrar vocês também. Muita gente gosta bastante do meu livro. Camila Serpa, né? Outra profissional do autismo, musicoterapeuta. Agora eu tô lendo aqui os comentários, né? Outro problema outra dificuldade que eu sempre tive, né? Já uma dificuldade que todo autista tem também. Saber a hora de começar a falar e a hora de parar de falar. Vocês viram, né? Eu comecei a falar, não parei mais. Fiquei falando. E só depois, uns 5 minutos depois, parei para ler os comentários. De novo, é por causa disso aí de eu não querer interromper uma sequência. Eu falar aqui, não, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Quem é autista, quem é Asperger, que nem eu, vai sentir falta do 4 e do 7. Vai sentir falta dos números que eu não falei. De novo, mas voltando aqui, né? Agora tem mais 15 minutos de live. Sim, nos faz bem, uma forma de nos comunicarmos. Eu, quando criança, meio que reprimia camuflando. Fingi que estava regendo uma orquestra com a mão. Como sempre, a música erudita. Por isso também que mulher costuma ter o diagnóstico
o diagnóstico de autismo mais tarde que o homem. A mulher sabe disfarçar melhor o sentimento do que o homem. Sabe esconder melhor quando ela tá triste, quando ela tá feliz, né? De certa forma é coisa da nossa criação, coisa da sociedade machista, né? A mulher tem que sempre ser a bela, recatada e do lar, né? Então, por isso também que geralmente a maioria das mulheres que tem diagnóstico de autismo na fase adulta só tem esse diagnóstico depois que o filho homem é diagnosticado. Porque o filho homem consegue expressar as emoções de uma forma mais evidente. O meu o instinto que eu tinha até um tempo atrás, né? Ainda tem um pouco, né? Ficar puxando o cabelo, ficar alisando um fio de cabelo por vez, né? Até sou meio careca por causa disso, né? Às vezes eu fico puxando meu cabelo, né? Só que hoje eu cortei o cabelo e não tô mais com o cabelo comprido, então não faço isso tanto. Minha filha não gosta de falar sobre seu autismo. Capitu perguntando. Eu demorei para descobrir a minha condição. Se eu tivesse descoberto antes, eu teria falado dela antes. Teria virado palestrante na adolescência, quando eu tava com 20 anos mesmo. Mas como só descobri aos 30, eu só comecei a fazer palestras aos 32, 33. Mas se eu souber, como eu digo, né? Se eu soubesse disso antes, teria falado disso antes sim. Teria até arrumado um emprego em outra área, né? Fazer a releitura da charge do Aroeira, né? Eu tive ideia, sim. É a Teresa Cicup perguntando aqui. Às vezes acontece isso também, né, Teresa? O autista não fica com o mesmo hiperfoco o tempo todo, né? O autista não tem o mesmo hiperfoco a vida inteira. Às vezes ele pode pular de um hiperfoco para o outro. Por exemplo, eu gostava bastante de desenho, de videogame. Mas teve um tempo que eu quis falar só sobre relacionamentos, sobre namoro, casamento. Inclusive porque eu passei um tempo fazendo caricatura em festa de casamento. Queria entender melhor como que as pessoas se apaixonavam ao ponto de querer se casar. Isso é uma coisa essa é uma coisa de autista que nem todo mundo entende, né? Eu sempre chamo as características de coisa de autista. Às vezes entende como funciona um motor de um foguete, né? A gente entende como misturar as tintas para fazer um efeito de degradê, para pintar como pintar uma árvore, pintar um rosto de uma forma realista. Consegue entender como que um animal exótico se reproduz. Consegue entender como é o ritual de acasalamento de algum bicho, tipo um ornitorrinco, né? Mas a gente não consegue entender por que uma mulher se apaixona por um homem. Por que não consegue entender por que algumas pessoas conseguem arrumar emprego e outras não. Não consegue entender por que algumas pessoas conseguem se formar no colégio, na faculdade, e outras não. Por que mesmo eles sendo inteligentes, tirando 10 nas provas, nem sempre conseguem se formar na escola? Por que a gente, mesmo sendo um aluno inteligente que tira 10 nas provas, acaba sendo mandado para a diretoria o tempo inteiro? Os nossos pais são sempre chamados para conversar com o diretor por causa de algum motivo. É por causa disso, né? Isso, aquilo que eu sempre digo. Pra gente, aquilo que é difícil é fácil, aquilo que é fácil é difícil. Hiperfoco para novas aprendizagens. A Sandrinha, psicopedagoga, falando aqui, né? Psicopedagogia, usamos hiperfoco para novas aprendizagens, formação de vínculo e também como reforço positivo. Não, até tem uma frase da Sandrinha que eu aprendi nas palestras dela que que eu sempre cito, né? Que diagnóstico de autismo não é um rótulo, é um passaporte.
Não é uma coisa que prende o autista numa coisa só. Uma coisa que auxilia o autista, ajuda o autista a desenvolver novas habilidades, a aprender novos conhecimentos. Eu, por exemplo, nessa quarentena, já que eu estou sem as palestras, eu aprendi para desenvolver novos conhecimentos. Eu fiz aulas de canto por alguns dias lá com o Gnomo, o vocalista da Camerata, que também é pai de autista. Não sei se ele está vendo a live também. Que mais? Aprendi a cozinhar também. Como agora os restaurantes estão fechados, né? Agora o delivery, o iFood está mais caro, está mais demorado, porque aumentou a procura. Resolvi aprender a cozinhar algumas coisas em casa. E outro detalhe sobre mim, né? Eu moro sozinho, eu não tenho moradia assistida. Mas eu tenho alguns cuidados para eu evitar sofrer acidentes. Por exemplo, até vou mostrar a minha cozinha aqui, não reparem na bagunça. Não reparem na bagunça. Eu, por exemplo, a minha cozinha não tem fogão. Porque fogão... A minha cozinha não tem fogão, mas eu tenho panela elétrica. Eu tenho grill. Eu tenho micro-ondas. Ou seja, eu não evito mexer com fogo. Eu consigo cozinhar sem precisar mexer com fogo para isso. É um pouco mais caro, né? Tem um pouco mais de custo, mas isso aí é fundamental para eu evitar sofrer acidentes por me queimar. Gabriel entrando. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. 8 minutos. 6h52. Aqui a Camila Serpa tá falando. Caso da mulher autista, quando é sincera, é chamado de arrogante. Como eu falei, né, Camila? A cultura machista da sociedade latina. Mulher tem que sempre ser que nem a ex-primeira-dama, né? Bela, recatada e do lar. Quando ela é uma mulher que fala o que pensa, quando é uma mulher que fala o que sente, já é barraqueira, já é escandalosa, né? Por isso também, né? Tem o Dia Internacional da Mulher. Pelo mesmo motivo que tem o Dia do Orgulho Autista. Não é exatamente dia de comemoração, é um dia para representar a nossa luta, para ser respeitado na sociedade. Sim, outra novidade sobre mim, né? Eu ainda não posso falar de campanha, mas esse ano eu resolvi entrar para política também. Eu fui convidado para entrar num partido e atualmente sou pré-candidato a vereador aqui em Florianópolis. Por causa disso, não adianta eu ser exemplo de superação, você ficar posando de exemplo de superação, ser o autista que fez um livro, o autista que cresceu e virou um desenhista profissional, e o autista na periferia, o autista na roça, o autista na favela, o autista negro, o autista LGBT, continuar tendo oportunidades negadas, né? A pessoa que tem outros preconceitos além do autismo, continuar tendo suas oportunidades negadas. O seu livro todo mundo acha o meu livro maravilhoso, né? Mas eu também sou maravilhoso. E agora eu tô emagrecendo, ó. A Luísa aqui. Luísa que também é Asperger. 5 minutos. Agora eu vou só ler os comentários, gente. Nós, mulheres autistas, somos sinceras, temos que ser respeitadas e não ser chamadas de arrogantes. Bem isso. Eu digo uma coisa. Eu nunca ouvi um comentário ruim sequer sobre o meu livro. A única coisa que alguém comentou é... por que tu fala que o autismo tem um lado engraçado? Se autista não é engraçado. Se pegar filho no SUS não é engraçado. Ter uma matrícula negada na escola por
porque a escola não tem professor especialista em educação especial. Não é engraçado. Até por uma coisa que a Sandrinha me ensinou, né? O autista sempre fala alguma coisa que na hora a gente sente vergonha, mas depois que passa a gente ri, né? A Sandrinha fala isso também, né? Das pérolas da Sandrinha. Algumas pérolas que, se a gente parar pra pensar, esses sincericídios aí do autista não são grosseria, não são falta de educação, são pérolas. Às vezes são tiradas, são aquelas coisas que todo mundo tem vontade de falar, mas não evita falar porque tem um filtro social, né? Não tem essa deficiência no filtro que a gente tem. Mas eu também sou um homem fantástico. A Alexandra também é nerd, né? Ela também usa bastante quadrinhos para aprender a se orientar no mundo. Eu também aprendi a ler através dos quadrinhos. Pô, por isso foi uma emoção muito grande ter conhecido o Maurício. Maurício foi o grande alfabetizador da maioria dos brasileiros leitores, né? Complicado na hora das brincadeiras. E brincar com o João, esconder, e dei um susto nele. Foi engraçado, mas ele ficou bravo e disse que não tinha graça. Outra dificuldade que a gente tem, né, Edneia, né? A gente saber identificar quando a pessoa tá brincando, quando a pessoa tá falando sério. Todo mundo ama meu livro. Quem não ama é porque ainda não conhece. Fui chamado de Luizão. Eu só tô lendo os comentários agora, gente. Não sei se vou conseguir ler todos os comentários antes de acabar a live. Então vou dar uma corrida aqui. Porque quando eu botar a live na IGTV vão sumir os comentários. Conhecer a história de vida e superação. Isso aí. André vai ligar pra todo mundo. O seu livro é muito legal. Aí, o Zé Léo Perna. Pra quem não sabe, ele é o dublador do Coragem no Cão Covarde. E quando tiver desenho animado do Humor Azul, já falei pro Léo. Você que vai fazer a voz do Zé Azul. Tramons, tu nunca para de falar, mas eu te amo. Eu também, o Gabi. Eu tenho síndrome de Asperger. Seu superfoco, hiperfoco. Eu já falei, desenhos animados, cultura nerd no geral. Descobri a síndrome de Asperger, você é um orgulho. Já tá acabando aqui meu tempo, não sei se vou conseguir ler todos os comentários, gente. Mas se acabar aqui, enquanto estiver lendo, um abração a todos, muito obrigado pela presença. Quem quiser comprar o livro, quem quiser me conhecer melhor, né? Porque além do livro ser maravilhoso, eu também sou maravilhoso. É só mandar um inbox. Aqui no Tramontismo mesmo. Então eu vou continuar aqui lendo os comentários e quem compareceu aqui, quem me assistiu, muito obrigado. Vocês estão contribuindo para tornar o mundo um lugar melhor, conhecendo o autista, explicar o autismo do lado de dentro. Isso aí, gente. Um pequeno gesto que pode fazer uma grande mudança no mundo. Ganhou meu voto. Eu ainda não posso fazer campanha. Amanhã vai ter uma live no canal do Sandrinha. Já tá na contagem regressiva, meio minuto. Amanhã eu também vou fazer uma live no perfil da Sandrinha, psicopedagoga Sandrinha. Apareçam lá. Não vou conseguir ler todos os comentários. Mas